porque olha só, hoje em dia a maioria das crianças possuem aparelhos de telefone celular, não possuem? Mas o que pouca gente sabe é que o uso desses aparelhos nas salas de aula podem causar problemas sociais e também no ensino. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo agora com a nossa reportagem. Está chegando Alexandre Paes com todas as informações. Boa tarde para você. Oi, Jordeval, uma boa tarde para você, todos que nos assistem agora pelo TJ Goiás. Pois é, a gente está falando de um assunto sério, que inclusive tem uma portaria que saiu recentemente proibindo o uso de aparelhos celulares dentro das salas de aula em todo o território nacional. Em Goiás, essa medida já era adotada há algum tempo. No município de Goiânia também, algumas escolas têm essas medidas específicas para os alunos justamente não utilizarem esse aparelho celular, a não ser que seja pedido para algum tipo de metodologia de ensino. No entanto, isso serve somente para dentro da sala de aula, mas quando vai para casa, essas crianças também acabam abusando do uso do aparelho celular, o que causa grandes prejuízos quando o assunto é ensino, aprendizagem e desenvolvimento desses jovens e adolescentes. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com a Laura Penha, ela é professora e psicopedagoga, vai trazer os detalhes sobre isso. Laura, uma boa tarde para você. A gente começa questionando quais são os principais prejuízos do uso excessivo de aparelho celular na aprendizagem dessas crianças, jovens e adolescentes. Boa tarde para todos. O principal prejuízo para as crianças no ambiente escolar é que eles perdem o foco, eles combinam entre si, entre grupos, eles combinam que vão sair no final da aula, eles expõem os professores, eles não conseguem desenvolver a atividade e muitas vezes, em alguns momentos, eu já presenciei, esses adolescentes, eles criam um contato, por exemplo, assim, com outros adolescentes, usam blusas de frio, esconde o celular e fica só conversando nos grupos, conversando entre si. Já atendi adolescente com problemas, onde nesse mesmo dia em que essa adolescente estava usando o celular, muitas vezes ela já usava. E os professores questionavam, porque como eu estava na coordenação pedagógica, aí eu acompanhei muito esses casos. Aí essa adolescente mesmo, nesse dia ela ia tentar suicídio, porque ela estava conversando no celular com uma pessoa que aparentava ter 18 anos de idade, era um jovem, mas na verdade era um pedófilo e estava com problema e a gente conseguiu salvar a vida dessa adolescente. Um dos grandes problemas também que saiu uma pesquisa recente é que o Brasil em si ocupa a posição de número 57 no ranking de países justamente que tem um pior tipo de leitura, né? O consumo da leitura e automaticamente uma alfabetização mais simplificada e de maneira correta. Ou seja, o celular, além dos problemas sociais e psicopedagógicos, ele também ele atrapalha de certa maneira a aprendizagem, né? A absorção do conhecimento que é dada dentro de sala de aula. A leitura, né? A nossa leitura, aquela leitura prazerosa, aquela leitura com foco, com concentração, está desaparecendo no ambiente escolar. Por exemplo, os adolescentes e as crianças não estão usando a biblioteca da escola como devia. Por quê? Porque é muito mais fácil acessar o celular, obter a resposta bem rápido. E o que isso prejudica na criança e no adolescente? Quando o adolescente acessa o aplicativo do celular, a resposta vem imediato. Ele não tem que pensar, ele paralisa o cérebro. O aplicativo do celular, ele paralisa o desenvolvimento do cérebro do adolescente e da criança. Aí ele já tem a resposta, ele não vai pensar. Então os nossos estudantes não estão pensando, eles estão pegando pronto através do celular. O que acontece? Isso agravou mais depois da pandemia. Eles tiveram muito acesso ao uso do celular e começaram a gostar, e aí as escolas não conseguem proibir, porque muitas vezes os próprios responsáveis não aceitam a proibição do celular na escola. Acha que é necessário, ou talvez já deu o celular para a criança e para o adolescente, e a escola fica inibida de tomar a decisão. E essa portaria do MEC será com certeza muito útil e já deveria ter saído em todo o território nacional. Eu, como professora, como psicopedagoga, sempre proibi nas minhas aulas o uso do celular, mas muitas vezes encontrei problemas com os responsáveis devido a eles não aceitarem e os alunos questionam. Já presenciei estudante quebrando a escola toda, quebrando a sala de aula porque a gente confiscou o celular. E
Justamente com essa portaria, então, a gente vai ter, de certa maneira, um tipo de bloqueio mesmo, né? Uma proibição mais efetiva de instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, para inibir esse uso desenfreado e, consequentemente, a gente pode até tentar aumentar esses índices, não só do consumo da leitura espontânea, como também do ensino-aprendizagem, uma alfabetização mais efetiva. O certo mesmo no país inteiro, no Brasil, nacionalmente falando, é trabalhar para resgatar a leitura prazerosa sem o celular. Não há necessidade do celular. Se as escolas, os ambientes escolares fornecem a sala de informática, para que o celular? O celular deverá ser usado quando o professor solicitar, como uma metodologia na aula do professor, ele solicita do responsável, o celular vai para a escola para usar o uso devidamente como deve ser usado. E não do jeito que está. Precisa a efetivação legislativa mesmo. Sem lei, as escolas estão à mercê desse uso desenfreado do celular. Laura, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no TJ Goiás, Jordevar. Inclusive, ela trouxe essas atualizações de uma portaria divulgada pelo MEC que fala sobre a proibição desse uso do aparelho celular. Em Goiás já existe isso nas escolas públicas e também nas escolas particulares que instituem a proibição do celular dentro da sala de aula, a não ser que seja uma metodologia aplicada que é necessário o acesso à internet. Mas para isso existem os laboratórios nas próprias instituições, evitando assim um consumo desenfreado e, é claro, a piora do ensino-aprendizagem de jovens, adolescentes e crianças. Eu volto com você no estúdio.